Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de setembro de 2018, nós estamos todos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Vamos fazer a nossa oração inicial? Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, em torno da obra A Caminho da Luz, aprendendo, Divino Amigo, um tanto mais sobre esses nossos amigos e irmãos exilados de um outro planeta, de um outro sistema, e todos nós aqui na Terra, que estamos vivendo esse momento exato, onde um número muito grande de espíritos estão sendo exilados do nosso planeta, e aonde nós, através do estudo, estamos nos esforçando, Senhor, para não repetirmos erros do passado, e novamente, talvez, sermos chamados a um novo exílio. Ajuda-nos, amor querido, a aprender com os nossos irmãos capelinos, para que não venhamos seguir o mesmo caminho. Ajuda-nos a entender que a vontade a ser realizada é a Tua e não a nossa. Obrigada, amor querido, e é em Teu nome que todos nós aqui estamos reunidos. Então, nós vamos retomar. A semana passada nós finalizamos o capítulo que retrata a organização hindu, e aonde nós descobrimos, para nossa surpresa, que os nossos irmãos arianos começaram justamente no mesmo terreno dos nossos irmãos hindus. Lembra dessa informação? Os arianos. E aí, no último subtítulo, em face de Jesus, logo no primeiro parágrafo, Emmanuel nos diz assim: nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Charvakas ou Carvaka, tá? A escola Charvaka foi uma escola de pensamento que existiu na Índia por volta de 600 antes de Cristo e que se extinguiu antes do ano 1000. Ela acreditava que não havia nenhuma alma e que a morte era o fim de toda a existência. Essa era a filosofia que nasceu lá na escola dos Charvakas. Era um materialista. Por isso que Emmanuel diz assim: nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do Egito. Inclusive do materialismo. Olha, até o próprio materialismo, olha que informação interessante, surgiu dentro da Índia. Com quem? Que lá nasceu na escola dos Charvakas. Então, hoje, quando nós falarmos em materialismo, por incrível que pareça, nós vamos deduzir o quê? Que o materialismo nasceu também na cultura indiana, dentro desse grupo chamado o quê? Exatamente. Olha quantas informações nós temos recebido nesse livro, né? Nós sabemos, olha, o início da crença em vários deuses. Temos a informação como surgiu a crença da metempsicose. Lembra? Temos agora a informação de aonde surgiu o materialismo. Porque o Emmanuel está voltando lá atrás, contando toda uma história. E aí hoje, quando nós falarmos em materialismo, nós vamos dizer, olha, o início do materialismo, por incrível que pareça, foi dentro da cultura indiana,
como eu disse, foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo. Iniciou lá na Índia, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Nomezinho bonitinho, né? Ok? Vamos agora então aprender um pouco sobre a família hindu-europeia. Então, quando nós falarmos em hindu, a família hindu-europeia, nós já estudamos os áryas, que estiveram lá na Terra, aqui na Terra, antes, como tem uma observação, de qualquer início de civilização na Terra. E eles espalharam-se pelas planícies hindus. Então, o início era um grupo que nós vamos rotular de arianos, mas que iniciaram ali na Ásia e foram se espalhando ali naquele movimento dentro das planícies das terras hindus. Ok? Vamos ver agora essa hindu-europeia, que são os arianos. E aí nós estudamos qual o propósito da misericórdia divina ter trazido os arianos, que era o grupo mais revoltado. De todos os 4 grupos, era o grupo mais revoltado, eram os arianos. E justamente eles iniciaram o processo de evolução dele na Ásia. O contato na Ásia. Ali, juntamente nessa planície, com os hindus. Se as civilizações hindu e a egípcia, são 2 grupos, definiram-se no mundo em breves séculos. Olha, aquele ali é o grupo dos hindus, já se definiram. Aquele ali é o grupo dos egípcios, se definiram a característica deles. O mesmo não aconteceu com a civilização ariana. Porque é interessante que quem caracterizou o próprio Egito e a própria Índia foi a religião, a religiosidade que eles traziam. Que eles deixaram marcas, o ariano não deixou. O mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos, regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. E aí vamos lá estudar um pouquinho a Pérsia, vamos parar aqui já, tá? Porque ele diz da Pérsia, do Irã procederam quase todos. O que é? Pérsia ou é Irã? Então vamos lá para a história para a gente conhecer um pouquinho. Quem quiser fazer as anotações, os persas viviam nas terras onde hoje se encontra o Lembra que esse livro foi psicografado em 1938, lá em Pedro Leopoldo. Os persas viviam nas terras onde hoje se encontra o Irã. Era ali que eles viveram. Os persas se caracterizavam tipicamente pelo seu uso do idioma persa e de uma cultura e história própria. Os persas também criaram uma religião própria, o zoroastrismo. É uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É considerado como a primeira manifestação de um monoteísmo ético, embora a maioria dos persas atuais professe o islamismo, que é de Maomé. Então, o que ele está falando aqui? Ele disse que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos, regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Então, os nossos irmãos arianos ali em torno. A identidade persa, pelo menos em tempos linguísticos, remonta aos arianos hindu-europeus. Olha, isso é a história que a gente pesquisa. Que teriam chegado a partes do Grande Irã por volta de 2000 a 1500 a.C.
ao redor de 550 a.C., a partir da província de Fáris, no Irã. Os antigos persas espalharam sua língua e cultura e outras partes do planalto persa através da conquista. Eles dominaram e assimilaram outros povos vizinhos ao seu território ao longo do tempo. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família hindu-europeia. Em verdade, os quatro grandes grupos vieram todos na Ásia, praticamente. Se nós olharmos aqui o mapa, só quem estava fora foram os egípcios, né? Estavam no continente africano. São os 4 grupos que migraram, né? Olha aqui a Índia, ó. Aqui o Irã, não é isso? Eles migraram. Você vê que eles foram subindo, né? Olha aqui, ó. Olha aqui o Egito, já fora do continente asiático. Então, os 4 grupos vieram aqui no continente africano, aqui o Egito, bem próximozinho. Vizinho, exatamente. Aqui na Ásia, que aí vieram os hindus, os hebreus e os arianos. Eles começaram também lá. Depois que eles fizeram esse movimento de ir para a Europa, né? Então, do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, ariana, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família hindu-europeia. Ficou claro, gente, isso? Esse movimento, essa chegada dos nossos irmãos capelinos? Vamos lá. Conforme afirmavam os arianos, que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Na sua maioria. Então, a massificação dos arianos que foram exilados, a massificação eram o quê? Espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Não aceitaram. Principalmente para onde teriam que vir. Olha aqui, ó. Pouco afeitos aos mistérios religiosos. Pouco afeitos a esse movimento religioso. Então nós temos aí o grupo rotulado de hindu, que eram extremamente espiritualizados. Nós temos um grupo hebreu, que era extremamente religiosos, não espiritualizados, mas religiosos. Nós temos o grupo egípcio, que era extremamente espiritualizado. E temos um grupo ariano, que era avesso à religião, avesso à espiritualidade, avesso a Deus. Os materialistas. 4 grupos. Mas o mais interessante é que a massificação eram de religiosos, um grupo de religiosos e 2 grupos espiritualizados. Que é aquela informação que o nosso Senhor Jesus está conversando com os fariseus e disse assim: o senhor está querendo dizer que nós somos cegos? Ele disse: não, se vocês fossem cegos, não teriam responsabilidade. Então, ou seja, quando nós sabemos as informações, nós temos uma responsabilidade muito maior. Não vai dizer que não sabe. Então, é tão interessante que dessas 4 grandes raças, 3 eram 2 espiritualizadas e uma extremamente religiosa. Uma raça de materialista. Pessoas avessas à religião. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pouco afeito aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham
impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não eram resignados e muito menos humilde. Era uma imposição, porque vocês vão. Ninguém está perguntando se vocês querem ir. Vocês vão. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. O que eles perderam lá, eles queriam conquistar aqui. Mesmo a gente pesquisando, a gente percebe que eles ficam tateando quando se fala da civilização hindu-europeia. Olha, parece, dizem mais ou menos essa data, mas não tem muita informação. Por quê? Quando você vai estudar a civilização egípcia, tem toda uma estrutura arqueológica. Quando você vai estudar a hindu, os próprios livros, lembra? Que era o ensino oral, depois eles decidiram passar para um papel, então tem toda uma história retratando. Os judeus também, com todo esse movimento, esse cuidado, que eles também tinham o ensino oral, depois passaram tudo para o pergaminho. Já os arianos não tiveram esse cuidado, porque a preocupação deles era conquistar espaço, tomando conta das terras. Aí vem agora Emmanuel, que é fantástico, quando ele coloca a ausência de notícias históricas. E realmente tem muita ausência sobre a família indo-europeia. Ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Tanto é que eles não obtinham a informação que os arianos começaram ali no espaço, de certa forma, que viveram bem antes da civilização egípcia, inclusive. Porque quando ele fala aqui a informação, se nós voltarmos atrás, ele diz assim, antes de qualquer início de civilização na Terra. Não é que não existisse, existiu, mas ainda não havia civilização. Uma organização. Existe, exatamente. Os áreas, né? Digamos como se fosse o mais revoltado, foram os primeiros que vieram para cá. Aí reside então a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos, né, de primeiro, que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido, esse caminheiro aí na condição de andarilho, de caminhar, né? Caminheiros do desconhecido, erraram pelas planícies, esse erraram aí não é de erro, é de caminhar, de errante, né? Vamos voltar aí. Pelas planícies e montanhas desertas, olha aí, caminharam pela planície e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desavorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Insubmisso a quem? A Deus. Então é interessante, mesmo a convivência com os irmãos hindus, eles não aprenderam. É tal qual, às vezes você tem um filho que nasceu num ambiente espírita, conviveu com tudo aquilo, mas não aceita. Sai de casa, vai e parece assim que não teve contato nenhum com o espiritismo. Nós temos aqui esse movimento, os nossos irmãos arianos conviveram, estiveram um período, um tempo, mas não assimilaram nada. Por isso que ele diz, enquanto os nossos irmãos hebreus caminhavam, né, com a palavra divina e com a sua fé, mas desavorados e sem esperança, os nossos irmãos arianos, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Eu faço o que quiser, o que eu quero. Não existe Deus. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa, olha lá, já fez o movimento.
datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. O que a gente aprendeu? Olha aqui, volta lá o texto. Olha. Remonta aos arianos indo-europeus que teriam chegado a partes do Grande Irã por volta de 2.000 a 1.500 a.C. Olha como está longe. Que a história conta de 2.000 a 1.500 anos, ao redor de 550 a.C., a partir da província de... Aqui ele fala que são, quanto, hein? 10 mil anos. Entre as tribos selvagens, suas incursões entre as tribos selvagens da Europa, porque quando eles migraram para a Europa, já existia um grupo lá, terráqueos, tribos, sem organização. Datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. Se o grupo fala em 4.000, lançamento, mas é o quê? 10.000 anos. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos áreas do velho mundo não deixaram vestígio nos domínios da fé, porque eles não têm nenhum material. Faz escavação, não acha nada. Agora olha o que ele coloca: não deixaram vestígio nos domínios da fé. Quando nós estudamos as pirâmides, nós vimos todo o movimento religioso e espiritualidade. A posição dela, inclusive. Eles não deixaram vestígio nos domínios da fé. Olha, Mano coloca: único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. E eles não deixaram essa marca. Eles não tinham religião. Eram avessos, submissos. Não guardavam a história verbal que os nossos irmãos hindus guardaram. Lembra? Todo o ensino oral. Lembra que era enviado missionários que conheciam nosso Senhor Jesus. Os próprios livros, esses livros aqui dos nossos irmãos hindus, olha, Upanishads, lembra? Os Vedas, que tem o Rig Veda, Samveda, e a Ajurveda, Atharveda. Todo esse material aqui eram lembranças de conversas com Cristo. Lembra disso? Então, mas antes disso ficar no livro, todos eles sabiam isso de cor, porque não existia caligrafia escrita. Mas eles sabiam as lições de cor e eles passavam um para o outro, tal qual nossos irmãos hebreus. Repete, menino, exatamente. Que não foi essa a briga quando começou a surgir a escrita, né? Mas pronto, muitos foram contra. Ninguém vai mais memorizar nada. Vão perder a memória. Não aceitavam na escrita. Então vamos lá. Não obstante a humanidade localizar a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia, é que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos áreas do velho mundo não deixaram vestígio nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuía. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre. Então, olha, das 4 grandes raças, hindu, egípcia, hebreus, arianos, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina.
Eu digo, meu Deus, a gente não consegue dormir sem um ar-condicionado. Imagina você sair de um movimento desse e de repente cair numa... que nem cama tem, é pedra. E de repente você vai cair num mundo que não existe nem escrita. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino. É sempre aquele processo da enxertia divina. Manda um grupo para ver se ajuda esses perturbadinhos. Sempre fazendo a enxertia divina. Manda um Kardec, né? Vamos lá, celtas. Quem quiser anotar, é a designação dada a um conjunto de povos, um conjunto, tá? Organizados em múltiplas tribos. E pertencentes à família linguística hindu-europeia, que se espalhou pela maior parte do oeste da Europa a partir do 2º milênio antes de Cristo. A primeira referência literária aos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto no século VI a.C. Então, por isso é que nós vamos estudar obras póstumas e ele fala que Jesus é um espírito familiar de Kardec. Teu espírito familiar está aqui. Ele mesmo pode responder, era o espírito de verdade. Que é quem? Nosso Senhor Jesus. Então Kardec se revertiu de professor num movimento de humildade extrema. Tal qual o Nosso Senhor Jesus ficou até os 30 anos como carpinteiro. Um movimento de humildade. Boa parte da população da Europa Ocidental pertence às etnias celtas até a conquista daqueles territórios pelo Império Romano. Organizavam-se em tribos que ocupavam o território desde a Península Ibérica até a Anatólia. Temos agora a noção dos celtas. Traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, então quando os Espíritos dizem muito mais tarde, é tarde mesmo. Bote tempo nisso. E ele ainda coloca a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Vamos voltar então aqui, só para nós entendermos o que nós estudamos um pouco. Nesse período, obviamente, todo esse processo de formação, existiam pessoas aqui, seres, espíritos primitivos mesmo, primeiros, primatas mesmo. Aqui em todos os cantos.
E aqui especificamente, tanto na Ásia quanto na África, depois migraram para a Europa, vieram aqui, nesse processo aqui, vieram as 4 grandes raças. No continente africano vieram os egípcios. O nome foi dado aqui. Lá ele chama de 4 grandes grupos. E a característica dos nossos irmãos aqui, do Egito, eram extremamente espiritualizados, tinham toda a informação da existência de um só Deus, tinham a informação da reencarnação, tinham a informação da existência de um Cristo, tinham a informação da existência de espíritos que auxiliavam Cristo. Olha só, vieram um grupo exilado e o papai manda auxiliares para se enxertia divina. Olha, esse grupo vai, mas não vai só não, vamos enviar missionários no meio deles, como também foi enviado no meio dos hebreus. Então os iniciados tinham toda essa informação. Aí a pergunta é, como passar essa informação para o povo? Aí inventaram a crença politeísta. A outra informação, você pode retornar a viver como um animal, mas quando eles falavam isso, o animal era voltar a viver uma vida de animal, não é como um animal. E aí surgiu a metempsicose. E ele sentiu uma grande saudade para as estrelas, né? A saudade de Capela, né? Já aqui na Ásia, nós tivemos os hindus e os arianos. Os árias começaram também aqui na Ásia. Depois que eles migraram para a Europa. Desse grupo aqui, desses 3 grupos aqui, os mais revoltados eram quem? Os arianos. O mais insubmisso era quem? Os arianos. Formação materialista, a não existência da alma, não existência de nada, surgiu aonde, crianças? Justamente na Índia, que lá iniciou tudo de ordem de espiritualidade, começou um pouco lá. Começou lá, inclusive o próprio materialismo, os charvakas, lembra? Muito bem. Alguma pergunta, meus irmãos? Vamos orar então, né? Foi bom, gente, nosso estudo? Então vamos envolver a nossa irmã Aramita para juntos, né, levarmos o pensamento e agradecermos a Jesus. Primeiro assim, é agradecer por esses 81 anos da nossa irmã Cecília. Sabe, Cecília? Cecília é um presente de Deus na nossa vida, um exemplo de trabalho, de perseverança, de lucidez, é um ânimo. É linda. Tenho um carinho enorme por Cecília e rogo que Deus considere assim, ampare sempre a nossa Cecília querida, com muito amor. É uma alegria bater parabéns para ti. É uma alegria. Amigo Jesus, nós queremos te agradecer esta oportunidade de mais uma segunda-feira estarmos reunidos em teu nome para esses aprendizados que são alegres, que são festivos, que correm num clima de amizade. Queremos te agradecer, Senhor, pela paciência e boa vontade para conosco dentre estes milênios, porque sabemos e temos certeza que somos espíritos milenares, espíritos que caímos e recaímos em nossa rebeldia, em nossa ânsia de não seguir os teus passos. Agora, talvez um pouco mais cientes, talvez também um pouco mais cansados de vagarmos e vagarmos, agora te buscamos e tu nos dás essa casa bendita que nos reúne para esses estudos belos, maravilhosos, tranquilos e refrescantes, que nos refrescam o corpo e principalmente a alma. Obrigada, Jesus,
e ajuda a cada um de nós a seguirmos os teus ensinamentos, os teus exemplos e olharmos para essas histórias que Emmanuel nos deixa e não nos cansarmos de caminharmos e caminharmos para um dia para que nós também possamos alcançar a luz e ver-te um dia face a face. Ajuda-nos, Jesus, porque tu sabes das nossas falhas, das nossas imperfeições, e ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque tu sempre está conosco. Que assim seja.